Olá, seja bem-vindo ao Cona Rádio, a terceira edição. Antes de mais nada, eu quero aproveitar a sua presença e agradecer esse convite à ID Plus e à equipe e proporcionar esse ambiente agradável que você está na sua casa assistindo agora uma palestra, entre outras que você irá assistir num conforto. Isso é um privilégio de quem está sempre ligado nas notificações e todas as publicações da ID Plus. E é um prazer estar aqui, passar um pouco de conhecimento para você sempre daquilo que eu venho aprendendo, daquilo que eu venho buscando na área da medicina nuclear. Então vamos lá embarcar hoje na consciência e na ciência, né? Para falar um pouco dos avanços, né, da medicina nuclear no diagnóstico e tratamento do câncer de próstata. Deixa eu me apresentar para você antes de mais nada. Eu sou Márcia, sou professora, sou especialista em medicina nuclear do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Atualmente eu atuo na área da docência, na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e sou mestranda do curso de pós-graduação em radiações ionizantes e não ionizantes do IPEM na USP. E hoje eu vim trazer para você um conteúdo que tem sido falado muito nos últimos tempos, né? Que é a avaliação de tecnologias da saúde, inclusive, que é sobre o PET-CT com o galho 68 PSMA. Mas antes a gente vai abordar um pouco esse conceito sobre o câncer de próstata, como é importante nós, profissionais da área da saúde, você que está me assistindo, né, como sociedade inclusive, abordar esse assunto na sua comunidade, para as pessoas da sua família, poder conscientizar os homens que estão ao redor, inclusive você, homem que está me assistindo, ou até você, mulher que está me assistindo, o seu pai, o seu avô, a fazerem um exame. O quanto mais cedo fizer, mais precocemente a gente tem o diagnóstico de câncer de próstata. Então, o que a gente vai conversar hoje, né? O que eu trouxe para você? Primeiramente, a gente vai falar do diagnóstico precoce, qual que é a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, as conquistas para a implementação de uma nova tecnologia. A gente está falando de um procedimento que ainda não está disponível pela rede pública, né, pelo SUS, e ainda engatinhando ainda para os convênios, né? Somente um público restrito tem acesso a esse exame, que são os pacientes que têm condição de pagar, né, custear esse tipo de procedimento. E as mudanças nas decisões terapêuticas, que é o grande impulso que esse exame traz para que ele seja aprovado num comitê como a Conitec, que é responsável não só pela introdução desse procedimento na rede pública, como também traz sempre uma discussão para a introdução nos planos de saúde através da ANS. Então, esses são os 3 pontos chaves que eu trouxe hoje para você, para a gente se conectar dentro desse assunto e pensar. A gente está falando de câncer de próstata. O que acontece depois de um diagnóstico? O que vem depois disso? A gente não está falando só de conceitos de ciência, né, de procedimentos, de tratamento, isso envolve custos também. A gente está falando de consciência, o que representa isso para o sexo masculino, o que representa isso para o homem hoje na sociedade. Vamos começar falando então do câncer de próstata, a situação hoje no Brasil. Quais são os números, como está o diagnóstico, como que os pacientes conseguem chegar ao diagnóstico ou até ao tratamento. Então, no Brasil hoje, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, perdendo apenas para o câncer de pele não melanoma. Em valores absolutos, né, considerados em ambos os sexos, é o segundo tipo mais comum, né, porque a gente fala do câncer de mama para a mulher e o câncer de próstata para os homens. Então, é o tipo mais comum, é o câncer de próstata. A taxa de incidência ela é maior em países desenvolvidos, né, como eu citei aqui para vocês, do que em países em desenvolvimento. Isso se deve, principalmente, se a gente for analisar as questões socioeconômicas, né, os sistemas de informações, eles melhoraram muito, né, as suas conectividades, as pessoas têm abastecido mais esses bancos de dados, é possível então a gente ter um dado mais real. Outras questões estão relacionadas aos métodos de diagnóstico por imagem, que estão mais, tiveram uma evolução, uma melhoria muito grande. Hoje é possível a gente realizar exames de PSA ou até exames de ressonância tomografia com uma acurácia um pouco melhor do que antigamente, e a qualidade de vida relacionada à expectativa de vida, ela aumentou um pouco mais, né? Então, o paciente ele tem uma expectativa de vida maior nos tempos de hoje,
sim, em contraponto à qualidade de vida, e é o que nos faz entender que em países desenvolvidos, esses casos eles tendem a ser maiores, por essas razões. Né? E os que estão em desenvolvimento ficam um pouquinho para trás, porque a gente não tem dados específicos para poder apontar esses números. A estimativa de novos casos publicadas pelo INCA, né, que é o Instituto Nacional de Câncer, responsável por essa estatística em 2020, foi de que seriam aproximadamente mais de 65 mil novos casos, com um número de mortes de mais de 15 mil. Se a gente for pensar em números, como a gente até tem usado esse período, né, da pandemia para pensar em números, é assustador. Porque quando a gente fala de câncer de próstata, o que pode, de fato, prevenir um câncer de próstata no homem é a sua consciência de fazer um exame precoce. Quanto antes ele se cuidar, a chance e a possibilidade de ele ter uma doença precoce e tratar e ela não se tornar uma doença agressiva é muito maior. Mas para isso existem algumas coisas que acabam interferindo nessa decisão. Por que, qual idade eu preciso fazer o PSA e por que eu tenho que fazer o exame de toque? A maioria dos pacientes do sexo masculino fogem dos consultórios por causa desse bendito nome chamado toque, né? E lógico, tudo que está envolvido por trás desse exame. O diagnóstico, né? Então a Sociedade Brasileira de Urologia, ela tem as suas recomendações, né, para a clínica em geral sobre o diagnóstico de câncer de próstata e recomenda que homens a partir de 50 anos, mesmo sem sintomas, já procurem um especialista, né? Normalmente é um urologista, para que ele possa fazer esses exames preventivos, que é exame de sangue, PSA, que é o marcador prostático, a gente vai falar um pouco sobre ele, e o exame de toque. Daqui a pouco a gente fala por que o exame de toque. O PSA não é o suficiente? A maioria dos homens que eu conheço, as pessoas que eu converso ao meu redor, falam que, eu colho o exame de PSA. Para mim é o suficiente. Te garanto que não é o suficiente. Existe um motivo, uma razão para existir o exame de toque. Uma outra questão é os homens que integram o grupo de risco, tá? Que são aqueles da raça negra ou com parentes de primeiro grau com câncer de próstata. Então, vou dar um exemplo. O meu avô teve câncer de próstata, logo o meu pai tem que se preocupar, sim, em fazer um exame mais precocemente, pensando nessas questões voltadas para o fator de hereditariedade. Né, um parente muito próximo, né, o meu irmão teve câncer de próstata, né, será que o outro irmão que ele tem também não tem que se preocupar? Tô fazendo uma analogia, né, graças a Deus não tiveram, tô dando um exemplo para que a gente possa entender o que é esse fator de parentesco primário. Então, quanto mais próximo de mim, em escala de parentesco próximo, né, então avô, pai, o neto, o irmão, mas eu tenho que entender que é necessário fazer todos os exames preventivos para eliminar qualquer dúvida de que haja ali alguma possibilidade de lesão na próstata. E devem começar mais precocemente. Então, a gente fala de 50 para 45 anos. Então, não é com 50 que ele vai começar a se preocupar. Ele já vai começar a se preocupar com 45 anos. Com 45 anos é um jovem, né? É uma pessoa jovem que está aí às vezes muito preocupado ainda com a carreira, às vezes muito preocupado com fatores socioeconômicos, né? Parar um tempo para fazer os exames, para fazer um check-up, às vezes sim muito preocupado com a saúde, mas mais no aspecto estético, físico, do que a saúde de fato, aquela que é necessária ser observada, né? Que está relacionada à parte interna do corpo. Então tudo isso tem uma justificativa para a gente ver que o número de homens que vão aos consultórios para fazer um exame preventivo, ela é menor. Após os 75 anos, somente homens com perspectiva maior que 10 anos é que poderão fazer essa avaliação. Poxa, professora, aí você vai me perguntar, né? Eu falo como professora, por quê? Né? 75 anos não tem? Porque 10 anos a mais, dependendo do tratamento que o paciente vai fazer, agressivo, vai tirar dele. Então, o ideal é que isso seja feito obviamente, conversando com o especialista e com o paciente, que é o mais interessado, que isso seja feito, essa decisão seja tomada sempre em conjunto, sempre colocando para o paciente quais são os riscos de um tratamento com essa idade, se ele tem comorbidades, né, que são outras doenças como diabetes, colesterol ou problemas cardíacos, será que vale a pena, né, fazer uma abordagem cirúrgica ou com algum tipo de medicamento que vai trazer algum efeito colateral?
E o rastreamento, ele deve ser feito após uma ampla discussão, como eu acabei de falar, e os potenciais riscos, né? Isso são recomendações da Sociedade Brasileira de Urologia, a publicação da gestão 2020-2021, quer dizer, sempre conversar com o paciente para que ele, nesse contraponto, entenda quais são os riscos e os benefícios. Por isso que existe um antes e depois da minha aula. Quando a gente fala de prevenção, a gente não fala tanto de gastos com tratamento, a gente não fala tanto em gastos até com outros tratamentos mais, até os mais simples aos mais agressivos, né? Quando a gente fala de prevenção, a gente fala de exames mais baratos, consultas, né, idas ao consultório do urologista, e isso vai minimizar lá na frente custos maiores com o tratamento do câncer de próstata. Lembrando que o que eu trago para vocês hoje são tecnologias que vão, obviamente, trazer uma sobrevida maior para o paciente, mas que custa muito caro hoje para o Sistema Único de Saúde. O diagnóstico tem que ser feito basicamente pelo toque retal e pela coleta sanguínea do PSA. E aí, toque retal. Por que realizar? Quando você vai na internet, coloca lá toque retal, são essas imagens que você observa. Sempre uma cara de um homem assustador, né? E o médico por trás fazendo alguma graça ou algum movimento com a mão, sempre simulando o dedo, né? Que vai trazer sempre menção para o homem de que aquilo é um absurdo. Imagina, eu não vou fazer este exame. E olha que essa aula, fazendo toda a avaliação do que eu ia trazer para você, eu conversei com duas pessoas, né, 2 homens, né, e a maioria já falou, não, PSA é o suficiente. E na idade entre 40 e 50 anos. Então, eu tentei abordar em fazer entender, você sabe por que o exame de toque retal? Às vezes a pessoa acha que não é necessário, e não é nem porque conhece, é porque acha que o sangue é o suficiente para fazer algum diagnóstico. Veja bem, o exame de toque junto com o PSA, feito junto, eles correspondem a mais de 90% dos cânceres que foram detectados, o que significa que ele é mais preciso do que só fazer o PSA sozinho. Porque o PSA, ele é um biomarcador, né? Ele é um agente de marcador tumoral, porém ele é imperfeito. Existem vários fatores que podem causar resultados falsos negativos, e aí a gente pode ter um excesso de tratamento cirúrgico. Você percebe o impacto que isso pode ter? Né? Fazer só o exame de PSA, e muitas vezes faz só o exame de PSA e submete o paciente, tem que submeter depois a uma biópsia. A biópsia ela é tão desconfortável, né, o pior, né, muito mais desconfortável do que um exame de toque. E aí o que vem por trás de tudo isso, né? A concepção de que o homem não pode receber um toque pelo ânus, através, né, do ânus para chegar na próstata. Aí vem os conceitos machista, me peço a licença para falar sobre isso porque é uma verdade, que isso vem de lá de trás, né? Vem os conceitos mais machistas, vem a vergonha, vem o medo, os sentimentos de que se descobrir alguma coisa, ah não, eu vou num consultório, o médico vai colocar um dedo no meu ânus para apalpar minha próstata, porque gente, esta é a verdade. Só que olha só, o número de casos de câncer de próstata vem aumentando porque o número de pacientes que não fazem um diagnóstico precoce, que é essa avaliação, vem caindo cada vez mais. As pessoas, em geral, para esse diagnóstico, os homens, têm medo de chegar a um consultório e falar, doutor, eu vim para fazer uma avaliação precoce para eu evitar um câncer de próstata no futuro. Sendo que a gente tem números. Essas estimativas são feitas baseadas no número de habitantes, dos homens que procuram os consultórios, os especialistas, e são números reais, né, que a cada ano são confrontados com a realidade. Então, a gente tem um trabalho de consciência, né, de conscientização, além da ciência, para que os pacientes, os homens especificamente, eles procurem os consultórios. Aí provavelmente você deve estar pensando assim, mas e o SUS? Né? Porque o SUS demora para marcar um urologista, um especialista. Eu concordo. Só que quanto antes você procurar no posto de saúde, uma unidade básica de saúde, houver essa movimentação, isso vai se tornar algo necessário, mais frequente. E tem muitas pessoas, a gente vai obviamente separar as classes, que têm condição de estar dentro de um consultório de urologia ou através do seu plano de saúde ou até mesmo particular e também não fazem. Então a desculpa
não é somente a questão de ter acesso, é de fato um bloqueio que existe entre o ato do toque retal, né, que é necessário, com o acompanhamento, essa avaliação precoce para evitar um câncer de próstata. Então a gente tem como profissional da área da saúde, eu me considero com uma missão importante de salientar sim, chamar atenção sobre isso sim e falar que não define o homem ele fazer um exame de toque retal. Não define absolutamente nada. Muito pelo contrário, o faz ele se tornar referência para outros para que o faça. Olha, eu fiz, não tem problema nenhum. É um médico, é um profissional que estudou a vida inteira para estar ali no consultório para te prestar um bom atendimento, né? Para te prestar acolhimento, inclusive. Né? Não existe nada de brincadeira por trás disso. Mas a própria mídia, a própria internet faz sempre uma simulação ao dedo, ao toque e a essas outras brincadeiras, como mostram as imagens aqui, tirando essa outra imagem de a gente ver a representação de um médico conversando, né? Mas quando a gente coloca lá câncer de próstata, tá sorrindo, então sempre causa uma má impressão. Então é isso. Esse slide é para chamar a atenção de você que tá me ouvindo, né? Não só você, homem, como mulher também, que tem na sua comunidade, né? Um irmão, um marido, pai, para a consciência de se procurar um urologista para fazer um exame de toque retal e PSA. O PSA é um marcador tumoral, né, é o antígeno prostático específico, é uma sigla em inglês, ele é um biomarcador sintetizado, né, por isso que ele se torna imperfeito, quase que exclusivamente na próstata, mas ele também pode ser encontrado no sêmen, né, e circula pelo sangue em pequenas quantidades. E aí é uma coleta de sangue, obviamente, né, o nível de PSA ele tem que ser considerado por vários outros fatores, não somente pela questão de idade, mas aí vem também o tamanho da próstata, porque há avaliação pelo toque, né? A presença de nódulos ou algum tipo de inflamação. Então, se ela está aumentada, não necessariamente significa que há uma lesão, há um tumor maligno. Pode ser, sim, uma hiperplasia prostática, que, né, quando ela é benigna esse processo e ela aumenta, né? Então, só que olha só que interessante, nesse exame, quanto mais cedo você identifica isso, mais cedo você trata. E evita que futuramente você venha a ter outros problemas. E aí, provavelmente, você já deve ter ouvido falar, ou já fez o exame de PSA, existem dois tipos de PSA, né, de coleta, o PSA total e o PSA livre. E olha só, em conjunto com o exame de toque retal, você colhe o PSA, né, enfim, o paciente do sexo colhe o PSA, e este resultado vai trazer uma margem, né, para o médico que está avaliando o paciente, se vai ser necessário colher o PSA livre. Provavelmente você já deve ter ouvido falar do PSA total e o PSA livre, né? O PSA total é a quantidade existente no sangue e o PSA livre é a quantidade circulante no sangue. Está livre, não está necessariamente ligado às células, né? Então, quando o PSA total, existe uma referência, está acima da normalidade, a gente vai falar sobre isso, aí você tem a indicação de fazer o PSA livre. Porque aí esses dois valores é que vão trazer, né, dar uma direção, dar um norte para o médico a partir das diretrizes que existem, obviamente, né, do que tem que ser feito. É biópsia o momento? Ou não é biópsia? Ou é só uma vigilância, um acompanhamento que a gente chama? Então, a partir do resultado do PSA livre e total, né, partindo dessa conexão, é feita a relação entre esses dois resultados para poder verificar a alteração na próstata, se é benigna ou maligna, e sendo nesses casos recomendado algum tipo de biópsia. E PSA aumentado, pode-se utilizar uma técnica de imagem, normalmente se usa a ressonância magnética multiparamétrica, para investigar qualquer outro tipo de alteração que possa existir na próstata. Então a gente está falando aí de exame de toque, exame de sangue e exame de imagem, que é a ressonância. A confirmação do diagnóstico sempre necessita de um estudo dos fragmentos retirados através da biópsia, que é o estudo anatomopatológico. Ele que dá a garantia de que, de fato, esses fragmentos, essa lesão que possa existir na próstata não é maligna, que pode ser benigna. E quais são as referências quando a gente, né, tem um resultado de PSA? Então, os limites é até 4 nanogramas por ml, esse é o resultado que, sei lá, naquele exame de coleta que é realizado no laboratório, aí do lado sai assim o resultado e do lado sai a referência. Então, a gente sabe que até 4 nanogramas por ml está dentro da normalidade, vamos considerar esse resultado, né? Passou disso, né? Opa, aí é hora de, né, levantar um alerta. Valores acima de 10
já é uma indicação formal de que tem que fazer biópsia, certo? Então, passou de 10 nanogramas por ml, já há uma indicação direta de biópsia, não precisa fazer outros exames, nem o PSA livre, por exemplo, muito menos a ressonância, já pode ir direto para biópsia. E para valores entre 4 e 10, aí tem que considerar a velocidade, o ideal é repetir novamente esse exame para avaliar o quanto ele pulou de um valor para o outro num espaço de 1 mês ou 2 meses até 3 meses. E o PSA livre, o total, sendo superior a 15%, é indicativo, né, de um aumento benigno da próstata, podendo indicar, então, que estão se desenvolvendo doenças benignas, como hipertrofia benigna da próstata, infecção urinária, por exemplo. Enfim, aqui está um exemplo mais simples para entender que nem tudo é câncer de próstata, obviamente. Só que o exame ele é em conjunto, não dá para avaliar por um único ângulo, né, por uma única percepção. O tratamento padrão, preconizado pelas diretrizes, né, da Sociedade Brasileira de Oncologia e de Urologia, é que sempre vai haver um consenso de acordo de como essa doença foi localizada. Então, existem aqui nesse fluxograma, inclusive, a partir de doença localizada, se ela é muito baixo risco e baixo risco, se ela é um risco intermediário, se ela é um alto risco. E aí a gente, obviamente, vai ter para cada tipo desses um tratamento, um conjunto de tratamentos, na verdade, específico para cada tipo de doença. Então, a gente já está falando aqui do diagnóstico do câncer de próstata. Então, nesse momento, o paciente já tem um câncer de próstata. E o que fazer? Né, o PSA dele deu aumentado, ele foi para a biópsia, ele já está com o resultado na mão. E o que o médico vai fazer agora? Então, ele tem algumas opções que estão aqui listadas, e entre as doenças de alto risco, a gente tem aqui dos que mais chama atenção, né, além de prostatectomia radical, radioterapia externa e bracterapia, que é muito bem conhecido por você, provavelmente, a gente tem aqui um nome mais estranho de todos, que é os agonistas de LH-RH. O agonista é uma substância que ele se fixa, né, a um receptor celular e ativa para que possa haver uma conexão e liberar um tipo de produção metabólica. Então, ele vai ativar o agonista e o antagonista desativa. Nesse caso, aqui é um hormônio liberador do hormônio luteinizante que vai levar a uma queda no nível de testosterona. Né? Então, esse mecanismo é um hormônio, na verdade, que o paciente recebe, só que esse tipo de tratamento hormonal, ele pode ter alguns efeitos colaterais. Então, por isso que precisa ser muito bem pensado, muito bem analisado. Por mais que a gente tenha tratamentos para câncer de próstata, tem que levar em consideração a questão dos efeitos colaterais, né? De como vai ficar a qualidade de vida desse paciente. Uma das coisas que mais chama atenção e leva, né, aos comentários é que muitas vezes esse homem ele fala: eu não vou tratar a próstata porque eu vou ficar impotente. Opa, peraí, poder entender um pouquinho melhor, conversar com o seu médico, não é bem assim. Existe sim um risco associado a isso, mas qual é o estágio da doença? Por isso que quanto mais precocemente diagnosticado, esse risco, obviamente, ele fica mais baixo. Então, a masculinidade, né, essa virilidade, ela fica afetada pelo risco que pode causar, por exemplo, uma associação à impotência sexual. Bom, aí chegou num ponto importante, que aí a medicina nuclear, ela tem sido, assim, tido bastante voz, né? Que são as recidivas bioquímicas. O que é isso? Então, o paciente fez o tratamento inicial, padrão, preconizado, ou a prostatectomia radical, ou a radioterapia externa, e a gente define como recidiva bioquímica após a prostatectomia radical, quando há um novo aumento do PSA, mais ou menos maior ou igual a 0,2 nanogramas por ml, né? Confirmado sempre por um segundo exame. Então, a gente considera, então, que esse paciente recidivou. A doença ativou novamente, a gente pode usar esse termo, tá? Então, a recorrência bioquímica após a radioterapia, ela já muda o valor. Ela é de 2,0 por nanograma, de nanograma por ml. É um conceito, obviamente, empregado na DIRI e Fênix, que obviamente pedem para que, a critério até da Astro, né, que é um comitê um pouco mais especializado, que esse PSA seja repetido 3 vezes, para que se confirme esse resultado. Porque quando a gente fala de tratou, né, tratou com prostatectomia e tratou com radioterapia, se espera que a doença não volte. Mas é necessário continuar controlando com o exame de sangue, o PSA, que é o marcador tumoral da próstata. Se ela aumentou depois do tratamento, opa, o nome disso se chama recidiva bioquímica. Tá?
tá? Então aí abre-se um alerta para que vai ser feito agora, né? De 20 a 40%, a gente está falando de um número alto, né? Dos pacientes, dos homens, né, submetidos à prostatectomia radical, apresentarão recidiva bioquímica dentro dos 10 anos após o tratamento. Então, se a gente for pegar esse número dentro do que foi colocado, é muitos pacientes. Então, qual que é o tratamento para uma recidiva bioquímica quando a gente falava de padrão, né? Qual que é o tratamento padrão aqui, né? Na verdade, essa colocação. Quando faz a prostatectomia radical, o tratamento padrão é a radioterapia externa ou a de resgate, ou chamada radsalve, né? Radioterapia de salvamento, com ou sem hormonioterapia, tá? E lembrando que a hormonioterapia, de fato, tem os seus efeitos colaterais. Então, ela pode ser usada em pacientes com recidivas no leito prostático, quer dizer, recidivou ali no leito prostático, onde foi feita a cirurgia de prostatectomia radical, diminuindo as recorrências sistêmicas, a necessidade de empregar um medicamento ou até uma quimioterapia, tá? A terapia de privação androgênica, ela pode ser indicada, sim, precisa de um consenso, obviamente, após 6 meses, né, depois que foi um diagnóstico de recidiva bioquímica, mas, mais uma vez lembrando, a importância de se acompanhar por conta dos efeitos colaterais dos tratamentos com hormônio. E após a radioterapia externa ou a bracterapia, a gente vai ter elevação do PSA, se for igual a 2,0, e aí então o tratamento indicado é a hormonioterapia, porque aí não vai se empregar novamente a radioterapia externa, a não ser que seja mais localizado, como a gente vai ver no PSA, e possa se utilizar da radioterapia estereotáxica. O bloqueio hormonal ou a terapia de privação androgênica, como a gente acabou de falar com os agonistas e os antagonistas, né? Como um principal tratamento de câncer de próstata avançado, porque aí a gente já está preocupado com essa recidiva. E tem que se avaliar as características clínicas e comorbidades desses pacientes e ponderar os riscos e os benefícios desse tratamento. Porque o que a gente sabe é que muitas vezes o paciente pode vir a óbito por causa, né, de muitas vezes por risco de outras causas, morte por outras causas, e não necessariamente por causa desse tipo de tratamento. Então, do câncer, né, de próstata, e sim pelos efeitos colaterais, né, que pode ter agravos, né, tratamentos que geram agravos. Então, é por isso que preciso prestar um pouco, né, sempre de atenção nesse contraponto, que é a conversa entre o paciente e o seu oncologista, o seu urologista. E aí, obviamente, que essas orientações, elas podem sempre sofrer algum tipo de modificação quando você consegue localizar melhor essa doença. E aí é onde entra a medicina nuclear, com o diagnóstico através do PSMA, PET-CT, né, o PSMA galho 68 PET-CT. O que é o galho 68, né? É um emissor de pósitron, né? Na tabela periódica a gente encontra ele muito tranquilamente, que apresenta a vantagem de estar disponível sempre através de um gerador que pode permanecer, pode estar num local onde ele vai ser utilizado. Um hospital, um centro diagnóstico, né? Tornando-se independente de um ciclo. Meia-vida de 68 minutos, então após injetado no paciente a gente tem 68 minutos para fazer essa imagem, uma imagem com qualidade. As pesquisas com galho 68 iniciaram no começo da década de 50, inicialmente a gente sabe que descoberto como subproduto do germânio, né, 66. Então, esse gerador, né, para quem conhece um pouco de medicina nuclear, se você conhece, a gente tem um gerador de tecnésio, então o tecnésio vem do molibdênio e o galho 68 vem do germânio 66. E o gerador, né, germânio-galho, que a gente chama, é uma fonte contínua de galho 68, independente de um ciclotron, com uma meia-vida de 271 dias, esse gerador, porém, ele tem um alto custo. Então, se uma clínica, um centro diagnóstico quer comprar um gerador de galho 68, ele precisa ter uma demanda, né, para que seja capaz de suprir o custo, porque de fato é um exame caro. Como eu disse para você, não foi autorizado pelo SUS ainda, nem pela ANS, né, para implementar nos planos de saúde. E aí a gente depende de um público que tenha a condição, né, financeira para pagar esse exame, que em média pode custar de 3 a 5 mil reais. Né? Embora seja um exame que vai predizer aí o tratamento que o paciente pode fazer, e a gente está falando de qualidade de vida, né? A produção então do galho 68 é a partir de um gerador de vida longa e fornece níveis suficientes de radioatividade para imagens de alta qualidade e tempo de aquisição num tempo adequado para o paciente, onde ele vai fazer a injeção, né, do radiofármaco no serviço de medicina nuclear e vai aguardar 68 minutos para poder então entrar em sala e começar o seu exame. A produção in-house
permite a disponibilidade maior do radiofármaco. O que é a produção in-house? Né? Quando a gente tem um gerador, né, dentro do centro diagnóstico ou do hospital, isso chama produção in-house, que é o que agora é a nossa realidade. Há 2 anos atrás, a gente não tinha nem perspectiva de que o galho 68 PSMA pudesse estar em uso no Brasil, por exemplo. E recentemente foi autorizado para a produção in-house. Então, se uma clínica quiser comprar o gerador, quiser comprar o kit PSMA, fazer a marcação in-house, em casa, né? E disponibilizar isso para o paciente desde que tenha um supervisor médico, isso já está aprovado. O que é o PSMA? Para a gente entender, né? O PSMA, então, é um antígeno de membrana específico da próstata. Aqui a gente tira, tá colocando a membrana junto do PSA, então fica o PSMA. É uma proteína, né, da superfície celular expressa abundantemente num câncer de próstata. Então, o câncer de próstata, ele expressa muito essa membrana. Então, se eu tenho uma substância, né, essa proteína, que pode ser ligada a um isótopo radioativo e eu injeto isso no paciente, para onde vai esse produto? Para onde tem uma superexpressão, exatamente aonde há lesões ou alguma incidência desse câncer de próstata. O PSMA, quando comparado ao tecido da próstata humana, né, saudável ou com uma hiperplasia, em quase todos os tumores de câncer de próstata, ela acaba sendo de 10 a 80 vezes maior. Então, o que significa que isso vai ter um papel importante na carcinogênese, de precisão, acurácia, né? A sensibilidade e a especificidade do método, embora muitos artigos falam de uma alta sensibilidade, a especificidade ainda cai um pouco por conta do acúmulo do material radioativo na região pélvica, especificamente na região da bexiga, né? Podendo ali trazer um pouco de dificuldade para visualizar algum tipo de lesão. E a expressão do PSMA no câncer de próstata se apresenta em todos os estágios da doença, né, desde dos níveis mais baixos aos níveis mais avançados. E as imagens identificam células tumorais, expressam, né, o PSMA com excelente sensibilidade e especificidade, detectando lesões que permanecem não identificadas por métodos convencionais. Quais são esses métodos convencionais? Tomografia e ressonância. Aqui eu trouxe uma imagem, só para a gente poder, né, contextualizar, né, para eu poder falar contigo, que mostra exatamente o que é esse galho PSMA, né? A gente está vendo aqui, ó, essa ilustração a verde, né, quando a gente está mostrando lá em cima, você consegue ver bem que é o PSMA. Embaixo, ligado à célula, a gente tem um receptor. Esse PSMA com isótopo radioativo, ele se liga ao receptor da célula prostática, né? E dali, então, ele consegue fazer uma leitura melhor de onde estão essas expressões desse PSMA, porque o receptor, o ligante, ele tem a característica daquela célula receptora. E a aprovação, né? Então, a FDA aprovou o uso do PSMA em 2 universidades na Califórnia, né? E isso trouxe uma força maior para o Brasil, através da Anvisa, né, para autorizar o procedimento in-house. Então, recentemente, a gente tem uma publicação de que foi autorizado o uso in-house do galho 68 PSMA para disponibilizar para os pacientes. Mas, como eu volto a falar, isso ainda não está disponível para o SUS, nem planos de saúde. E aí, qual que é o impacto, né, desse exame na vida de um paciente que tem um câncer de próstata, que teve uma recidiva bioquímica, né, que a doença reativou? Além da tecnologia, né, eu já falei um pouco para vocês sobre a administração, sobre o tempo. Esse paciente vai passar por um PET-CT, é uma tecnologia híbrida, né, de medicina nuclear, onde a gente tem o equipamento de medicina nuclear e tem um tomógrafo, né, aliado à avaliação metabólica e anatomia. A gente consegue, exatamente como essa imagem mostra aqui, né, do exame, identificar lesões como crista em outras áreas onde há expressão do PSMA. Vamos continuar falando de diagnóstico, então. Qual que é o impacto, então, que este exame traz para um paciente, né? Basicamente, a mudança no planejamento antes e após o exame com PET-CT. Então, estudos mostram que há uma mudança de planejamento de conduta médica quando se tem um PET-CT PSMA galho 68 e quando tem o método convencional de avaliação, que é a tomografia e ressonância.
a possibilidade de avaliar uma doença oligometastática, que é um conceito novo, é um termo novo, né, de se dizer que a doença não está completamente metastizada, metastática, né, para todos os órgãos. Há alguns pontos em que a gente consegue, então, dizer que essa doença ela não está completamente disseminada. Ela oligometastizou. Existem pontos isolados específicos onde há essas metástases, que é mais possível tratar até com radioterapia e, se for um caso, um tratamento de deprivação androgênica. Também pode ser usado no estadiamento antes e durante a radioterapia para o tratamento de câncer de próstata, embora menos comum. E ele pode ser um critério, e é um critério na verdade, não pode, ele é a verdade, ele é um critério que é utilizado para poder auxiliar no tratamento com o lutécio. Então, fazendo rapidamente levantando essa questão da teranóstica, que é utilizar o lutécio, a gente tem o lutécio para o tratamento, né? E tem o galho 68 para o diagnóstico, utilizando a mesma proteína, que é o PSMA, e é isso, então, vai se ligar à célula. Com emissão de radiação gama, o outro com emissão de radiação beta, um para diagnóstico e o outro para tratamento. E, obviamente, um método que tem alta sensibilidade e especificidade. A doença oligometastática, ela tem essa característica, quando a gente vê vários pontos da disseminação da doença. Entre as metástases é um grupo que apresenta um número restrito, né, e, de fato, limitado, é possível contar, mas isso só é possível através do PET-CT-PSMA. Através dessa sua sensibilidade. Nestes pacientes, a terapia local, ela é capaz, né, dessas lesões, ela é capaz de controlar a doença e, na maioria das vezes, levar à cura desses pacientes. E as opções de tratamento mais utilizadas normalmente são cirurgias para ressecar essas lesões pontuais, a radioterapia convencional ou até mesmo a radiocirurgia, a radioablação e a combinação dessas com uma químio ou uma imunoterapia, que é o que a gente chama de tratamento adjuvante, que é quando a gente tem um tratamento de radioterapia, por exemplo, unido a uma hormonioterapia. E a escolha da melhor abordagem sempre vai depender de outras informações, inclusive das condições clínicas desse paciente. Aqui eu trouxe um exemplo, né, de que há sempre, quando a doença ela está completamente avançada, a gente consegue perceber que as captações padrões, elas começam a diminuir um pouco mais. Então, a gente vê ali na região de face, submandibular, parótida, ela está mais acentuada, e quando vai chegando na última imagem, quando está mais aumentada, né, esse nível de PSA, essas outras regiões diminuem. Então, a gente consegue começar a montar uma imagem padrão a partir de outras imagens que a gente vai fazendo métodos comparativos. A detecção de linfonodos também é possível através do PET-CT-PSMA, então além da recidiva no local da próstata, é comum também ocorrer metástases para os linfonodos. E aí, nesse caso, para o médico, muitas vezes, a ressecção cirúrgica desses linfonodos, né, vai para o anatomopatológico para confirmação, obviamente, e aí evitar que haja uma propagação ou um esvaziamento linfonodal. E, obviamente, se for somente esses linfonodos metastáticos, o controle da doença de uma forma completamente diferente do que no padrão anterior, só por tomografia e ressonância. A acurácia dessa tecnologia, ela é alta, ela está entre 97% e 100%, então a especificidade do método, ela é capaz, embora eu tenha dito sobre a questão da bexiga, isso ainda é menor em relação ao que, de fato, ela consegue fazer a captação dessa superexpressão do PSMA. A sensibilidade varia muito nos poucos estudos que a gente tem observado, entre 33% e 93%, há uma variação muito grande. As limitações técnicas causadas pela excreção urinária do PSMA é o que pode ali dificultar, mas a possibilidade do uso do furosemida tem sido empregado em vários estudos. E o antígeno se apresenta super expresso nas células tumorais, permitindo a detecção de alta acurácia, né, de boa correlação laboratorial e anatomopatológico, que confirma o que o exame detectou, que confirma o resultado diagnóstico. A taxa de positividade ela é alta, ou seja, né, a expressão do PSMA ela tem a maior taxa de detecção nas imagens. Então, o que a gente está vendo é, de fato, correspondente, na grande maioria das vezes, ao que é lesão. Tomografia e ressonância é o maior aliado da medicina nuclear, a gente tem o PET-CT, a gente tem o PET-RM, mas isoladamente a tomografia e ressonância, eles ficam um pouquinho atrás desse procedimento de PET-CT-PSMA com galho 68, né?
Então, embora seja um dos padrões hoje, porque o exame ainda não foi autorizado pelo SUS, não foi liberado para ser autorizado pelo SUS nem pelos planos de saúde, mas a gente sabe que a maioria dos pacientes fazem uso dessa metodologia, né? Então, a tomografia ou a ressonância devem ser considerados apenas em pacientes com PSA maior que 20 nanogramas por ml. Por quê? Porque menor do que isso não vai ser o suficiente para poder a imagem aparecer com tanta nitidez e a gente não vai ter um diagnóstico tão mais sensível quanto o método de PET-CT ou um paciente até assintomático. Os métodos de imagem, eles possuem baixa sensibilidade e especificidade quando a gente compara, por essa razão que há essa indicação acima de 20 nanogramas por ml. E para aquisições de mais de uma região requer muito mais tempo, que é o caso da ressonância, né? E o PET-CT, ele promove, a PET-CT, a tomografia por emissão de pósitrons, promove a possibilidade do paciente fazer uma varredura muito mais rápida. Então, por essa razão que o método é muito mais indicado, até para conforto do paciente. E aí é que a gente vai ter a indicação de correlacionar com outro estudo, que é o caso da cintilografia óssea, para avaliar as metástases ósseas, né? Então, quer dizer, ainda existe uma outra possibilidade de correlação. E falando de teranóstico, né? Falei de diagnóstico, a gente tem um novo conceito, que é o que vem se falando muito há 4 anos, de 4 anos para cá, que é o tratamento com lutécio, né? Um requisito para fazer o tratamento com lutécio é um PSMA positivo, um PET-CT PSMA positivo, quer dizer, recidivou, foi sensível, ele captou, né? Então significa que se eu for lá modificar somente o meu isótopo radioativo, colocar um emissor beta, para tratamento, então vai ser efetivo? Sim, né? A possibilidade de... A gente tem casos descritos na literatura de pacientes que tiveram a cura. E pela sua história, seria até difícil. Então aqui a gente tem uma ilustração onde a gente muda, não é o galho 68, a gente está vendo ali o lutécio, né, a sigla LU, que está ligado, que está conectado a um ligante, e esse ligante vai se conectar ao receptor da célula, né, tumoral. E ali, então, ele vai transferir a energia desse isótopo para dentro da célula, matando, né, fazendo com que essa célula morra. Então, traduzindo tudo que que eu já havia dito, né, e o radiofármaco PSMA 225 actino é o que também está em estudo. Então, a gente tem outros teranósticos ainda que estão em estudo e de 2 anos para cá, com essas aprovações, eu acredito que mesmo que a passos curtos e, obviamente, a longo prazo, a gente consiga, sim, chegar no momento em que esse procedimento vai ser autorizado pelo SUS e vai ser autorizado pelos planos de saúde e os pacientes vão ter acesso. Mas eu acho que nem precisaria ter acesso se fizesse, mais uma vez eu repito, um exame de próstata precocemente, né, de avaliação de próstata precocemente. Aqui eu trago para vocês um modelo de procedimento, né, que inclusive está embasado na minha pesquisa de mestrado, que é um antes, né, sem o procedimento de PET-CT e após o procedimento de PET-CT. Pode observar que uma terapia de deprivação androgênica, ela abre possibilidades. Então, se antes, sem o PET, eu só fazia a terapia de privação androgênica, com o PET-CT eu posso fazer a vigilância, que é o acompanhamento, eu posso fazer uma radioterapia de resgate, eu posso fazer uma dissecção de um linfonodo pélvico, eu posso fazer um raifo, por exemplo, e assim vai, né, até a prostatectomia lá embaixo, onde a gente tem a terapia hormonal. A gente substitui de uma cirurgia para uma terapia hormonal. Então, este slide, inclusive, ele mostra o impacto que o exame tem sobre o câncer recidivado, né? A recidiva bioquímica, né? A importância que ele tem na mudança de conduta. É lógico que aqui a gente até exclui um pouquinho o raifo. Por quê? Porque o raifo, embora a gente tenha até disponível no SUS, mas não é um tratamento que vem sido explorado, não é um procedimento que vem sido explorado. Então a literatura fala muito de raifo, porque os artigos, as publicações, elas englobam, lógico, o mundo todo, mas no Brasil isso estaria muito mais abaixo das perspectivas de utilização do que a gente imagina. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha compreendido essa mensagem. A verdade, além de consciência, é ciência, né? E a mensagem que eu gostaria de deixar antes de encerrar é que sejamos multiplicadores do que faz bem. Então, das boas notícias, das palavras que curam e da direção que modifica a história.
Então, essa é a verdade contribuição que podemos dar por toda a sabedoria e conhecimento que nós recebemos. Isso é eu, Márcia, falando para você, que seja multiplicador das boas coisas, das boas notícias, leve boas notícias. Se dizer para o seu colega, se dizer para o seu pai, para o seu avô, para o seu primo, para o seu irmão, para você mesmo. Vamos fazer um exame preventivo, isso é levar boa notícia, é a gente evitar lá na frente um transtorno, evitar uma tristeza, evitar uma dor, evitar outros problemas de saúde que possam vir a ter não só para esse paciente, porque ele é o centro, ele passa a ser o centro para toda uma família. Falar de câncer hoje ainda é difícil para muitos pacientes que não conseguem nem falar a palavra câncer, mas é necessário falar sobre isso, porque a prevenção, por mais clichê que possa parecer, é uma das melhores formas de se evitar um câncer de próstata avançado. Eu agradeço a sua atenção, fico à disposição, a ED Plus tem o meu e-mail, pode entrar em contato, eu posso responder qualquer pergunta. Fique com Deus e até a próxima!